pelo convite. Desde já eu quero te agradecer pelo convite. Nós aqui agradecemos, seu Djalma, por o senhor ter aceitado, né? A gente também se sente bastante lisonjeado com isso, porque a gente sabe que o senhor é uma pessoa muito ocupada, vocês fazem, né, desenvolvem, né, um monte de projetos aí, você com a sua esposa Dulce. Então, nós aqui nos sentimos honrados por isso. Muito obrigada, tá? E por que a gente propôs, né, esse tema? A importância da intergeracionalidade. Porque, mais do que nunca, está sendo importantíssimo, imprescindível, que todas as pessoas elas atentem para esse tema da relação, do relacionamento da pessoa idosa com as pessoas mais novas. Para a gente não ter, enquanto sociedade, nichos. Esse aqui é o jovem, então fica para lá. Esse aqui é o idoso, então fica para cá. Não. Essa relação precisa ser mais natural e desenvolvida possível. E eu sei, seu Djalma, que o senhor, junto com o seu trabalho, com a sua experiência de vida, tem esse compromisso, né? Inclusive, promove eventos, promove projetos que sempre tem essa relação entre a pessoa idosa se relacionando, desenvolvendo bem com pessoas mais novas. Fala um pouquinho dessa trajetória do senhor, que eu vejo que é até natural, né? Vamos lá, então. Obrigado aí pela oportunidade. Então, Alexandre, eu tenho olhado para as escrituras e eu tenho visto que aquela tão repetida escritura de honrar pai e mãe parece que está em desuso. E o que eu tenho visto e perguntado, tentado interagir com nossos jovens, e a resposta é sempre negativa, ou seja, quando eu pergunto, e aí, como é que você cuida do papai, da mamãe, do vovô, da vovó? A resposta é normal. E como é que eles estão? Legalzinho. Aliás, eu estou tentando entender se legalzinho, ainda não consegui entender. Mas o que eu tenho percebido, e antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu discípulo, como a Alessandra falou, né? Eu e a Dulce somos discípulos há 20 anos, e a gente tem um projeto aqui e cuidamos de 55 famílias, ou seja, não só é um projeto de reforço escolar, mas como é um projeto de cidadania, e a gente tem cuidado, né, ao longo desses 17 anos, a gente tem cuidado das crianças aqui do bairro, e a resposta tem sido muito positiva, porque essas crianças entraram no projeto com 4, 5 anos, e hoje estão retornando formados numa universidade pública. Então, a gente... E se voluntariando para retribuir aquilo que ela recebeu. Mas o ponto aqui não é só dar direção às crianças. O ponto que está me chamando muita atenção é que nós estamos nos tornando um país de idosos. E as pessoas estão aprendendo, né, através da mídia, ou não sei porquê, essas gerações, eu posso dizer porque eu tenho 5 filhos, uma delas está aqui, que é a Andréia, que é a mais velha, né? E tenho 8 netos e 6 bisnetos. Então, eu já estou vendo a terceira geração. E tenho percebido que a última geração, a terceira geração, tem muito mais dificuldade de se comunicar com os idosos. Muito. Verdade. Parece que está piorando. Então, por isso estou agradecendo essa oportunidade dessa interação entre jovens e idosos, porque nós precisamos, não sei, essa live, para mim, tem que ser a primeira de muitas, a ensinar os nossos filhos, netos e bisnetos a Seu Djalma, dentro desse ponto,
Seu Djalma, dentro desse ponto que o senhor tocou muito pertinente, né, o senhor tocou em 2 pontos que para mim são muito sensíveis. Né? Aquilo que a Bíblia fala, que nós devemos honrar nosso pai e mãe, né? E é um mandamento com promessa, porque diz, né, para nós honrarmos, para que tudo nos vá bem, e para que se prolongue os nossos dias de vida na Terra. O outro ponto que o senhor toca também, e aí eu aproveito para também fazer uma outra provocação de diálogo, o senhor disse que essa geração, essa última geração, dessa descendência do senhor, que o senhor citou como exemplo, precisa saber dialogar com o idoso. Como é que nós, da nossa geração, promovemos esse diálogo? Porque hoje é tudo muito tecnológico, não é isso? O diálogo, inclusive, ele é mais tecnológico do que analógico, que é o nosso bate-papo homem a homem, né? Como é que o senhor pensa que a gente pode promover isso? Então, obrigado pela pergunta. Vamos aproveitar a tecnologia, porque Jesus tinha que pregar para não sei quantas mil pessoas e ele não tinha WhatsApp, nem Instagram, nem megafone, ele não tinha essa facilidade da comunicação. Mas agora, essa pergunta veio a calhar, porque eu queria sugerir, Alexandre, que você rodasse um vídeo de 10 minutinhos, porque esse vídeo vai nos ensinar, ou melhor, vai passar uma mensagem para os jovens de como cuidar da sua mãe e do seu pai, como cuidar do idoso. Se você tiver a possibilidade de rodar esse vídeo, depois a gente poderia continuar esse diálogo, mas é uma dica. Vamos aproveitar a tecnologia. É possível, Anjo? É possível, sim. Esse vídeo vai ser a oportunidade do senhor trazer outros conceitos, é isso? Isso, responder exatamente o que você está me perguntando. Isso, o nome do vídeo é Tenha Paciência com a Sua Mãe. Tenha paciência com a sua mãe, por favor, pode liberar, e depois a gente vai dialogar aqui a respeito. Está mudo, Alessandro. Está mudo, né? Vê se você consegue colocar a voz. Será que as pessoas têm tido paciência, né? Com seus pais? Vê se consegue agora ouvir. Consegue ouvir? Vocês conseguem ouvir? Sim. Ficou mudo de novo, Alessandro. A vontade de falar mãe. Fecha agora um dos seus áudios aí para poder não dar microfonia. Ela tem essa mania de perguntar a mesma coisa várias vezes e de me falar a mesma coisa várias vezes. Não, ficou mudo. Consegue ouvir? Ainda não. Dulce, ajuda aí, por favor. É uma pena. A gente consegue o áudio e a gente não consegue Perdão, a gente consegue o vídeo e não consegue o áudio. Não, tudo bem. É uma pena. Mas aí a gente deixa a dica. Vamos narrar. Seguidores, esse é o vídeo. Pelo pouco que eu ouvi aqui, seu Djalma, ele já choca a gente. Sim. Porque quantos de nós, em algum momento, negligenciamos o cuidado e a paciência com a pessoa idosa? O senhor já experimentou isso na pele ou só viu pessoas passando por isso?
Vamos lá, Alexandre. Como eu falei, a minha prole é grande, né? São 5 filhos, 8 netos e 6 bisnetos. Então, isso é quase que no dia a dia. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nessa área de tecnologia, os idosos estão tendo contato de um tempo para cá e a dificuldade de aprendizado, de manusear um celular, sabe, de participar, de ter um Instagram, né, das mídias sociais, no geral, é muito grande. E todas as vezes que eu preciso de um recurso, eu tenho que recorrer a um filho ou um neto, ou um bisneto. No caso, o filho e neto agora. E aí, o que acontece, que eu falo assim, filho, então ajuda aqui para o papai aqui, me ajuda a fazer uma chamada, né, para um retiro, uma atividade da igreja. Aí ele fala assim, poxa, pai, quantas vezes eu já lhe ensinei isso, o senhor não aprende, né? E aí eu olho para ele, né, embaixo da minha humildade, realmente é difícil mesmo para a gente aprender. Mas esse é um diálogo, né? Que é um estudo. Você quer ver uma outra coisa, outra dica que eu daria, ainda respondendo isso? Experimenta fazer, comemorar o aniversário da sua avó ou do seu avô. E você chega para ele e, e fala, vovô, eu te amo e eu quero demonstrar isso. Eu vou fazer uma festinha para o senhor e aí você prepara, manda dar um banho legal, perfumar o vovô, senta ele na cadeira lá na sala, arruma aquele troninho lá para ele, direitinho na sala, ele fica lá sentado. E aí você já contratou os garçons para servir o buffet e tal, e aí o vovô está sentado na cadeirinha e ele começa a ver os seus amigos chegando e indo direto para você. Oi, Alessandro, tudo bem? Tal, e beija e abraça, e ele está sentadinho no trono dele. E de vez em quando ainda tem um garçom passando para lá e para cá. E ele está lá acompanhando com aquele olhar, o garçom passar com a bandeja disso e daquilo. E ele está lá sentadinho. Como é que vocês acham que ele está se sentindo? Será que ele está feliz com a comemoração do aniversário dele, em saber que a neta ou a filha fez, está comemorando, na verdade, com os amigos dela? E ele está lá sentadinho. Não faça isso com o seu avô nem com a sua avó. Seu Tá? Djalma, Oi. enquanto o senhor estava exemplificando, eu Hum. estava aqui imaginando a cena da pessoa idosa, né, vendo isso, né? Realmente, quando alguém para fazer isso com a gente, aí que a gente traz a memória, né, o quanto a gente já errou. Quantos não são aqueles idosos, e isso me dói na alma, em que ele está lá no sofá da sala, todo mundo se arruma para sair e nem o convida. Tchau, 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 estou indo. E são lugares que muitas vezes ele até pode ir também, mas as pessoas nem pensam na possibilidade de chamar, de convidar, de colocar na sua agenda. Não, eu vou levar também papai, que está idoso, mamãe, minha tia. Né? E aí vão para lá, se divertem e tal, postam fotos, e não tem a sensibilidade de convidar. Ainda que a pessoa, ao frigir dos ovos também, diga não, porque muitos idosos também, né, por mais que convide, diga não, a gente entende isso. Mas pelo menos ele ter o prestígio de ter sido convidado. O senhor acha isso importante? Isso é fundamental. Temos que corrigir isso. Por isso que eu pedi para que. Eu vou repetir para que vocês assistam esse vídeo. Porque os erros são muito comuns até dentro da igreja. Vou dar um exemplo da congregação em que eu faço parte. Lá tem Ministério dos Universitários, Ministério do Jovem, Ministério do Solteiro, Ministério dos Casados e o Ministério da Melhor Idade.
Tem, por iniciativa de um idoso ou uma idosa que chegou lá e a gente começou a corrigir esse detalhe, porque de vez em quando uma idosa chegava para mim e dizia assim, pastor, e nós? De vez em quando alguém sobe no púlpito da igreja e anuncia retiro de família. E os idosos da igreja estão fora, as viúvas. E aí elas começaram a me cobrar. E aí? A Bíblia não fala que é obrigação da igreja cuidar da viúva? Sim, E outra coisa, quando você faz um retiro de casados, você está literalmente excluindo as viúvas e os viúvos. E aí a gente começou os anos a corrigir isso. corrigir, isso aí, essa é a palavra, corrigir. E só para você ter uma ideia, né, no dia 17, nós abrimos mão de participar de retiro de solteiros, e agora os nossos retiros, que vai acontecer nesse carnaval aqui em Paracambi, Recebi o convite, hein? Estou tentada. nós estamos levando todos os idosos da igreja, idosos e idosas da igreja, porque esse é o melhor ministério. Isso aqui a gente, até dentro da igreja, não percebeu ainda. É um ministério independente, tem vontade própria, já viveu. Quando você vai fazer uma pesquisa dos discípulos que deixam, que saem da fé, que saem do convívio, na estatística mostra que dificilmente uma pessoa que se converte já com uma idade avançada abandona Deus. É Verdade. impressionante. Isso é estatístico, pode ver dentro da tua igreja. São esses, como é dito aí, esses velhinhos é que cuida, é que visita o doente, é que faz as visitas semanais. São eles. Então, Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Hoje, com o idosar, eu me policio bastante. Me policio não, agora eu vou até usar uma expressão do senhor, não me policio mais não, eu já corrigi isso. Porque a tendência era ver o idoso como criança. Ah, ele agora é idoso, está igual criança. E aí a gente falava isso até com uma certa ingenuidade e pureza de coração. Mas aí, estudando sobre essa faixa etária, pesquisando, me aprofundando, né, hoje eu tenho maturidade para entender que cada faixa etária é a sua faixa etária. Criança é criança, adolescente é adolescente, jovem é jovem, adulto é adulto, idoso é idoso. E uma não é a outra. Então, eu hoje, né, tenho conscientizado as pessoas de não olhar o idoso como criança, porque ele não é criança e nem devemos tratá-lo como ainda faz vozinha de criança para o idoso, né? Então, claro que não é uma maldade, ninguém faz isso com maldade, é um comportamento, né, que veio e a gente adotou. Mas hoje a gente precisa reverter, né, esse tipo de postura. O senhor já foi tratado como criança e me conta um pouco disso, ou não foi? isso começa em casa, na igreja, na rua, né? Se você quiser um exemplo disso, é só olhar no metrô a cadeirinha do idoso. Será que quantas vezes eu cheguei no metrô, vindo de Botafogo para Pavuna, e está lá um estudante, né? Um rapaz ou uma moça, sentada, fingindo que está dormindo, sentado no lugar do idoso, e simplesmente olha para você e não levanta. Entendeu? Então, você percebe que nós precisamos reeducar os jovens. Educar. Educar, esse é o termo certo, porque ele não tem nenhum respeito com relação a isso. E eu acho pouco provável você encontrar uma pessoa idosa que não tenha sido desrespeitado nesse sentido. É um tratamento, na verdade, você é quase que invisível aos olhos dos mais novos. É, Por isso que eu estou pedindo a você que mantenha na live sempre assunto como esse, para que você possa trazer uma nova consciência
aos nossos jovens, que eles precisam cuidar dos idosos. Eles precisam respeitar o espaço do idoso. Isso sem contar o motorista, que quantas vezes eu fiz sinal para o ônibus, né, no ônibus da Tinguá, aqui na Dutra, e ele olha assim, tem cabelo branco, gratuidade, eu não vou parar, não. E não para. Isso aí é quase que uma rotina hoje. Seu Djalma, e todos que estão aqui, pelo Idosar, a gente tem também, trago uma consciência, né, da necessidade de promover espaços de troca para os idosos, para conversar, para mostrar os seus talentos, as suas habilidades, que elas não estão adormecidas, apesar da idade. Porque parece que chegou a idade, não faço mais nada, eu só espero, né, o que vier. Não, a gente precisa empreender, promover encontros, atividades. O senhor participa de alguns? Se bem que o senhor tem a vida bem movimentada, pelo que eu vi aí, né? Mas o senhor vê isso em outros idosos, essa iniciativa, essa promoção de encontros? Eu acho que nós precisamos, tem sim, eu participo de algumas coisas, mas acho que nós estamos muito longe de atingirmos o ideal. Nós precisamos promover muito esse encontro, como eu disse, em casa, na igreja, sabe? Fazer parte, eu acho que o Idosar, quando propõe essa linha de raciocínio, é necessário. Você vai para Copacabana, hoje Copacabana é um bairro que só tem idosos. Verdade. Então, o país está ficando, sabe, as pessoas com a idade avançada, sabe, é que toca o país hoje. Eu te dou um exemplo, por exemplo, no emprego, na condição de vida, né? E eu estou dizendo financeira, enfim, social. Estou dizendo para você que hoje quem tem sustentado os lares do Brasil é o aposentado. E aí ele tem filhas e filhos. Normalmente a filha diz assim: papai, quero casar, encontrei o amor da minha vida. Ele vem montado num cavalo branco, é o meu príncipe, tá? Mas aí você, que legal, traz ele aqui, tá? Possamos conhecê-lo melhor e tal. Aí, como eu estava conversando há pouco com o meu sobrinho Rogério, você pergunta para ele: e aí? Está fazendo um cursinho para se qualificar, está buscando um curso profissionalizante, uma carreira acadêmica. O que você... Aí ele diz: não, você faz o quê? Nada. Nada. Ele assim para sua filha e ela está toda, né, assim, contente. Pai, pelo amor de Deus, eu que o senhor vai dizer que o meu príncipe encantado, né? Aí você vê o seguinte: eles não têm uma qualificação, sabe? E hoje, quem está sustentando esse país, e quem está dizendo isso, não é só o Djalma. Hoje, os centros de pesquisa estão investindo no idoso. Você sabe quantas propostas de empréstimo eu recebo por dia? Sim, quantos? Você não tem ideia. Eu tenho que colocar lá spam, suspeito, não recebo, porque eles têm essa informação de quem sustenta a casa hoje é o idoso, é o aposentado. Sustenta É. filho, neto, bisneto, genro, nora. E olha, seu Djalma, vou te dizer, hein? Dia 15 de junho é o dia de combate à violência à pessoa idosa. E dentre os itens de violência, a violência financeira é uma das mais fortes, porque isso é uma violência financeira. Porque o mais novo, em vez de desafogar o idoso, não, coloca mais responsabilidade. E, por isso, muitos idosos que poderiam estar, inclusive, aposentados, não se aposentam, continuam trabalhando, porque ele pensa no filho que precisa, pensa num neto que precisa. Então, é um ciclo vicioso.
E o IDOSAR, inclusive, ele terminou uma pesquisa recentemente, que a André deve ter respondido, Dulce não sei, talvez, sobre o mercado de trabalho formal e a pessoa idosa. Então, nós fizemos essa pesquisa para entender o porquê que as pessoas idosas permanecem trabalhando no mercado formal. Não estou dizendo que ele não tem que trabalhar ou empreender. Pelo contrário, é legítimo e tem que produzir mesmo. Mas esse sistema formal, engessado de horário, bater carteira, bater ponto, e não pode faltar, essas coisas todas. A gente, inclusive, vai devolver o resultado dessa pesquisa 10 de março. Então, a gente está. E o nome disso é violência financeira, e a gente quer entender. E uma coisa, e eu repito, tá, seu Djalma, é que as pessoas não têm consciência disso. Através do IDOSAR, a gente está trazendo essas consciências e essas reparações de comportamento, de visão, né? Então, vai ser bem bacana. E aí, a gente já está chegando para o finalzinho, seu Djalma, eu quero te perguntar o seguinte. Pelo pouco que nós conversamos, o senhor teve uma criação maravilhosa, né? Então, quem é que imprimiu no senhor, na sua alma, na sua consciência, né, abaixo de Deus, é claro, né, essa visão, esse comportamento, essa consciência? Quem te deixou, em quem da sua família o senhor se inspira? Né? Qual o idoso ou idosa que o senhor se inspira? É o pai, é a mãe, é um tio, uma tia? E aí eu vou abrir para alguém daí fazer uma pergunta para o senhor e a gente encerra. Tá bom. Deixa eu dizer para você o seguinte. A base de toda a minha família, né, somos 6 filhos, chamava-se Dona Dinorá. A minha mãe, ela, ela é a raiz de Jessé da minha família. Glória a Deus. Sabe? Se hoje eu sou um cristão, eu agradeço, sabe, a paciência da minha mãe, que me criou, levando para a primeira igreja batista aqui do Rancho Novo. Ela chegou aqui em 51, e levando, até que aos 16 anos eu resolvi bater asa e fui para o mundo. E ela nunca deixou de orar para que um dia eu voltasse ao reino de Deus. Então, toda a base, estrutura, a minha família, toda a minha família, chamava-se Dona de Norá. E detalhe, evangelizou grande parte aqui do meu bairro, mesmo sendo analfabeto. Eu não via, não escrevia, mas aquela igreja, a primeira igreja batista do Oeste Novo, que hoje vocês veem. Que bênção! Então, aquela igreja maravilhosa que vocês estão vendo ali, hoje começou fazendo um almoçozinho para vender na igreja, e ela é a base. Eu costumo dizer que minha base espiritual, em primeiro lugar, é Deus, e segundo, é minha mãe. E eu que saí daqui, sabe, aqui do Jardim Tropical, e fui morar em Botafogo, na Zona Sul, dizendo nunca mais eu volto para a Baixada, percebi que não era bem o que Deus queria para mim. Ele não só me trouxe de volta, mas já me trouxe como cristão. E reconhecendo, infelizmente, quando eu cheguei, a igreja estava fazendo 50 anos aqui, a primeira igreja Batista do Anjo Novo, eu fui lá para agradecer o pastor que consolou a minha mãe, dizendo, deixa, ele vai voltar um dia. Ele já estava internado e semana seguinte ele faleceu, o filho dele é quem está lá hoje, mas eu posso dizer para você que toda a base da minha família veio da minha mãe. Gente, que lindo saber disso, é até emocionante. E será que a geração que está lá sabe disso? Eu tenho tentado passar, nós temos tentado, por exemplo, a minha mãe não abria mão do dia 20 de agosto, que era aniversário dela, e do Natal. Todos os filhos e netos tinham que estar aqui. Não importa se é um bandista, candomblessista, ou se é de qualquer igreja, todos tinham que estar aqui. E a gente perdeu isso. Agora eu estou tentando reaver esse detalhe de algumas datas
juntar a minha família, que é numerosa, e começar a falar para ele de Deus, começar a unir a família. Eu aproveitei o Importante. aniversário de Andréia para poder começar essa rotina, né, de trazer de volta essa lição que a minha mãe deixou, e eu pretendo fazer isso mais vezes, com toda a minha família. Importante, muito importante. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Então, quer dizer que o nome dessa pessoa, que está por trás dessa pessoa, essa grande pessoa que é você, que é o senhor, é Dinorá. Coisa linda, gente. Dinorá Conceição é a minha, mesmo sem saber ler e escrever, me ensinou economia, me educou, Gente, me o deu nome disso é direção sabedoria, né? espiritual, me deu direção espiritual, e, sabe, tenho certeza que nós vamos nos encontrar um dia. Em nome de Jesus. Alguém do grupo aqui, alguém que está aqui conosco nessa live, quer fazer uma pergunta para ele, mas tem que ser rápido, porque a gente já está terminando, uma pena. Quando o papo é gostoso, ele passa rápido, a hora passa rápido mesmo. Quem vai fazer a pergunta? Parece que a Tânia levantou, Tânia Santos, que levantou a mãozinha ali. É a Tânia ou é a Andréia? São as duas pessoas que eu estou vendo aqui que levantaram a mãozinha. Okay. Uma Tá das bom, duas? tá Essa bom. mãozinha minha já está levantada aí já há um tempão já. Foi Ah, da tá. primeira vez que eu estava conversando com meu pai. Mas vou deixar a Tânia perguntar. Tânia lá de Caravelas, Bahia. Abre aí Caravelas, seu Bahia. Tânia, microfone. seja muito bem-vinda mais uma vez, tá, Tânia? Faz uma pergunta para ele que tem a ver com o nosso tema aí, Tânia. Bem rapidinho, que a gente já está nos minutos finais. Mais uma vez, obrigada por participar. Ótima live. Na verdade, não é nem uma pergunta, é uma tese que ele colocou, muito importante. Só um momento, vou estar falando. Sobre a questão de que o idoso ele tem vontade própria. Isso me chamou muita atenção, porque as pessoas costumam dizer: fulano virou criança, ele está pirracento. Na verdade, não é. Ele tem vontade própria. E isso abriu muito, esclareceu minha mente, e alguns detalhes que eu estou trazendo aqui para a igreja, e é o almoço do idoso, o acompanhamento com ele. Então, isso é muito bom. Gostei demais. Ai, que bom que você já está iniciando um trabalho com idosos aí, Tânia. Parabéns. Conta com o Idosar por isso. Segue o Idosar no arroba Idosar, Centro de Pesquisa e Proposições. Você vai ver lá que nós temos uma série de atividades. Entra no nosso... Isso, segue a gente. Entra no nosso site também. Lá tem plano de atendimento para idosos. Né? Tanto para idoso individual, grupo, ou aqueles que moram em instituições de longa permanência. Em março, deixa eu aproveitar e falar também, nós vamos fazer uma série de pacotes turísticos e culturais para idosos. Nós estamos celebrando uma parceria com a Avante Turismo, uma empresa séria de turismo, e a gente já tem lá vários itinerários de passeio com preços maravilhosos. Então, a partir do dia 18, a gente já tem o nosso primeiro passeio, que vai ser no sítio Jonassac. E tem outros lá também, fiquem atentos ao nosso site. Bom, Tânia não fez nenhuma pergunta, mas fez uma colocação. Alguém mais quer fazer? Dulce, você abriu aí o microfone que eu vi. Oi, tudo bem? Assim, primeira coisa é agradecer o tema, super especial, esclarecedor, e eu acho que a gente já tem aqui, com esse tempo, outro tema, né, bem interessante, que é violência financeira, mas eu queria falar que não só vem da Bíblia todas as orientações para nós relacionarmos entre gerações, mas também ver o quanto a gente pode mudar nossas práticas, né? Eu acho que é isso que a live deixa para a gente, a mudança de paradigmas, poder olhar as situações de uma forma mais serena, mais paciente, pensando assim, colocando no lugar do outro, para que a gente veja o quanto o nosso exemplo acaba fomentando uma reação nas gerações mais novas, né? E Platão, ele diz assim, o homem,
é um ser à procura de um propósito, né? E o nosso propósito é sempre ensinar, é dividir o nosso conhecimento com outros, né? É aquele pote cheio passando para o pote que ainda não está cheio, né? Eu prefiro pensar assim. E ver que Gandhi também pensa dessa forma, né? Como a gentileza, com gentileza, podes fazer tremer o mundo. São visões de outros homens que não professam a fé cristã, mas que têm uma visão também direcionada para a autorização, né? Charles Dickens, ele diz que o teu coração nunca endureça e que a tua paciência nunca se esgote e que teu toque nunca magoe, diz Charles Dickens. A gente tem Roosevelt, faz o que podes, com o que tens, onde estiveres, né? Então, olha só quantas palavras de encorajamento a gente tem aí lançado para que possamos, sim, desconstruir a ideia de que o idoso é um móvel da nossa casa que precisa sair logo, né? Ao invés disso, a gente trazer a ideia de que o idoso é um pote cheio de conhecimento e que a gente deve beber deste pote. Agradecer muito pela oportunidade, obrigada, ótima tarde para vocês. Obrigada, eu estou muito feliz com essa live, estou aqui leve, né? E dizer assim, o quanto é motivador continuar promovendo essas lives, valorizando a pessoa idosa, dando voz e visibilidade, tá, seu Djalma? Se vocês tiverem outros aí, podem indicar para a gente que a gente coloca no cronograma do Idosar. Eu quero encerrar essa live fazendo aí um anúncio para vocês. Nós temos no dia 13 de janeiro agora, o nosso primeiro simpósio do Estatuto da Pessoa Idosa. Vai ser uma mesa temática falando dos títulos 1 e 2 do Estatuto, porque o Estatuto, esse ano, completa 20 anos. Então, desses 20 anos, o que a gente tem de implementação territorial dentro daquilo que o Estatuto preconiza? Então, se você quiser saber, vem para cá, se inscreve, vai ser ali no auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas, Avenida Governador Portela, 966, aqui em Nova Iguaçu. Se inscreva por apenas, né, um investimento muito irrisório pelo conhecimento que você vai ter lá. Apenas R$50. Então, está aí o nosso simpósio. Divulgue para a gente. Vai ser numa sexta-feira, de 8 a meio-dia. Vai ser muito enriquecedor. Justamente trazendo, né, esse cenário aí da pessoa idosa. Temos também, seu Djalma, uma campanha maravilhosa, que eu estou aqui olhando as suas cães, seus cabelos brancos. A gente tem uma campanha no Instagram do Idosar. A campanha é Assumindo Seu Ati-Ré. O que é o Ati-Ré em inglês? Cabelos brancos. Aí a gente está pedindo para que a pessoa, né, para que o idoso que tem esse cabelo lindo aí, todo branco, mande para a gente com a frase, né? Estou participando da campanha o Ati-Ré, #Idosar. O senhor topa participar dessa campanha mandando uma foto? Com certeza, tem alguma escritura que endossa isso, né? Isso é uma riqueza. É uma riqueza. É uma riqueza. As cães, né? A Bíblia chama de cães. Cães, cabelos brancos. Isso aí diz muito. Então, a gente está realmente valorizando essas cães, essa experiência, esse legado que vocês têm deixado para a gente. Seu Djalma, para encerrar, deixa uma frase. Eu diria, hoje, o que vem à minha cabeça é que você considere os ensinamentos da sua mãe e do seu pai. Amarre-os sempre junto ao coração e até ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois
O mandamento é lâmpada, e a instrução é luz. E as advertências da disciplina são os caminhos do que conduz à vida. Isso é Provérbios 6, do 20 ao 23. Eu gostaria muito que considere o idoso, sabe? Ele tem muita coisa para passar para o mais jovem. Quando você olha para o Velho Testamento, quando você olha para Provérbio, para Salmo, você vê que tem muita sabedoria para dar. E você, idoso, não fique chateado quando alguém disser para você que você está velho, porque chegar à velhice é sabedoria. Chegar à velhice, sabe, é um propósito de Deus na sua vida. E outra coisa, eu não sei qual é a sua formação, mas tenho certeza que você sabe fazer alguma coisa. E eu não sei se é dentro da profissão mecânica ou se você sabe fazer um cesto, um jarro, mas compartilhe isso com os jovens. Mostre que a tua vida teve um propósito, que você tem muito para ensinar. Eu quero terminar dizendo o seguinte: já fui moço, já fui jovem e hoje sou idoso. E daí? Obrigado por essa oportunidade de estar participando. Sempre um prazer. A gente é que agradece, a gente é que agradece. Você não sabe o quanto a gente está feliz, lisonjeado com essa oportunidade. Obrigada mesmo. Estou parando aqui a apresentação e a nossa gravação. Muito obrigada e um bom dia para todos vocês. Obrigada. Eu vou repostar essa live, essa frase que está no meu coração. Obrigada por todos vocês que participaram. Um beijo no coração. Obrigada. Até a próxima. Vou seguir lá no Instagram. Tá bom. Tchau. Vou seguir como Enraizada.